acho que tudo que a gente entendeu que o fruto é pessoas, a sua imagem, a gente abordou muito, mas eu acho que eu tenho uma pergunta mais ácida. A pergunta mais ácida de todas, que quando eu chamei você, eu falei... Ácida é com a Milton, que a Milton é lutador. Aí eu falei, ó... O negócio que vocês vão falando aí, vem tanto inside, né? Ficar pensando... Top. Mas eu acho que a pergunta mais... A gente pode voltar nos tópicos, mas a pergunta mais ácida, eu falei, olha, tem que perguntar esses caras, olha, tem um preconceito enorme com o coach. Eu não sei o que é. Já tentei de todas as formas. Porque parece que coach, ele fala... Parece que é só falar bonito ou falar o óbvio que está na nossa frente. Por exemplo, pô, eu preciso de um coach para melhorar a minha saúde, sendo que eu sei que eu estou precisando. Eu sei que se eu procrastinar, eu não vou alcançar os meus objetivos. Eu necessito de um coach. Por que não eliminar logo o intermediário e ir direto? A pergunta é, qual a necessidade de um coach realmente hoje? Falando hoje. Essa pergunta. Francisco, ele deixou uma deixa já para mim começar a responder essa pergunta sua. Tá? Quando ele fala que as decisões elas são tomadas pelas emoções. Nós não somos preparados para trabalhar as emoções. A escola hoje ela é uma escola cartesiana, cognitivo, matemático, tá? Ela não te ensina as emoções. Seria muito simples se fosse cartesiano as decisões, porque tá ali no fundo do cigarro. Causa câncer e o cara não consegue parar. E aí vem um conceito de plasticidade neural, que a pessoa vem construindo o seu cérebro de acordo com as suas experiências, que ele colocou aqui como banco. Né? Na TGM, na Teoria Geral das Memórias, lá é um conceito que a gente brinca que vai ganhar o Prêmio Nobel, né? Fala justamente isso. As nossas experiências elas não são apagadas, elas são guardadas e vai se criando esse banco que Francisco trouxe muito bem aqui. E esse banco, as decisões desse banco, é isso que o coach vai fazer. Decisão X, que você só tem acesso àquele banco ali na porta Y. Você só consegue ter acesso à porta Y por causa dessa plasticidade neural, por causa dessas experiências. Porque ele falou aqui, ó, seu João morreu e eu senti dor por uma experiência que eu tive. Então eu só consigo acessar, é o que ele falou, eu só consigo acessar a comunicação que ele emanou para mim, porque eu já passei por uma experiência. Negativa ou positiva, eu coloquei ali um sentimento naquela experiência. E a importância do coach? Nós, a gente vai ensinar como acessar outras portas para que as decisões elas realmente sejam tomadas. Dá pra entender que as decisões... Seria basicamente um orientador para... Um orientador dando um caminho. Como se fosse Alice no País das Maravilhas e eu tivesse qualquer caminho certo. Quando o gato fala qualquer caminho certo, ou seja, o orientador, o coach, ele vem dessa ideia de orientar. Não orientar, eu prefiro a palavra reprogramar mesmo. Eu acho que é porque tem um médico, eu não vou lembrar o nome dele porque eu sou horrível para gravar nomes, mas ele diz, eu não lembro se é médico, cientista, filósofo, mas ele diz que o ser humano ele é como uma folha em branco. E ao decorrer da vida ele vai sendo preenchido. Pelo que eu acho que eu entendi o que o Hamilton quis dizer, é que em determinado momento o coach vai ser aquele que vai pegar aquela informação que já foi escrita e vai... Não, peraí, isso aqui tá na linha 2, vamos trazer ela para a 30ª, porque você precisa agora disso aqui. Porque esse mesmo médico, cientista, filósofo, ele vai mostrar que, assim como os animais, você pode ensinar ele a fazer determinadas ações, ele, num dos experimentos dele, ele mostra para o pombo que se o pombo apertar aquele botão, o botão vai liberar comida. Então ele ensina o pombo a pedir comida. Aí ele vai pro bebê. O bebê não tinha medo de nada. Mas ele começa a colocar o bebê com um coelho e um ruído que traz medo ao bebê. Então daqui a pouco tudo que estiver próximo ou que lembrar o ruído, o bebê vai sentir medo. Então acho que o que o Almito quis dizer, essa questão do coach, é essa orientação de algo que a gente já sabe, mas não está conseguindo não tem acesso ainda. Transparecer isso. O Wilson falou sobre o cara que ganha X e não quer ganhar mais, tá bom. Isso é uma crença de merecimento deturpada na vida dele. E o mais interessante do OneCast é olhar para vocês dois e também ver isso. Algumas crenças de identidade aqui nessa mesa. Né? Que quando você coloca
sobre a modinha do coach, né? Ontem eu escutei esse termo, a modinha do coach. Hoje coach é uma realidade internacional. Harvard tem o curso de coach. Na palestra que a gente participou de outro projeto, Uhum. eu escutei algo que você falou e aquilo me marcou. Na correria ali, a gente estava na organização, mas aquilo ali, para mim, eu ganhei a palestra. Você falou que acho que daqui a 10 anos, quem não soubesse lidar, né, com pessoas não seria promovido. Ou Não seja, seria líder. seria sempre cauda, nunca cabeça. E hoje em dia, se você não tiver uma pessoa que te mostre que você pode ter potencial para isso, você não vai para frente, velho. Ó, Francisco, ele falou aqui, pô, sobre... Eu venho aqui pegando essas ganchos, tá perfeito. Mas ele tá falando, eu tô aprendendo, tá? Não, mas eu também pego o seu. Eu tô aprendendo aqui. No coach a gente fala sobre metanoia, que é a mudança da mente. A metanoia ela é feita como? Primeiro, com o ambiente. Né? Então eu decido onde eu quero estar para poder chegar no próximo nível. Esse ambiente ele me favorece com outra etapa da metanoia, que são as pessoas. E as pessoas me favorecem a terceira etapa, que é o conhecimento. Tá? Então a metanoia ela é dividida nesses 3 itens: ambiente, pessoas, conhecimento. Então, voltando para o que eu estava falando, quando eu pego uma pessoa com uma crença limitante dessa, esse cara aí, eu não preciso nem mais falar que ele precisa de coach, cara. Já tá na cara. Pronto. Por exemplo, você está falando da metanoia, eu acho que tem algumas coisas que regem com os livros que eu vou lendo. Eu passei por uns momentos difíceis na minha vida, eu acabei perdendo 2 tias minhas, perdi uma avó, tudo em questão de menos de 1 ano, então eu resolvi me aprofundar porque eu fiquei mal. Eu falei, resolvi me aprofundar na área de psicologia para entender como a mente humana funciona. Eu comecei a ler muito livro. Questão de gatilhos, questão sobre psicologia emocional, inteligência emocional, e eu cheguei na parte de coach. Porque como é que funcionava o coach? Só que tudo que eu lia, parece que eu criei um bloqueio. Eu falei, meu preconceito não é grande, eu criei uma antipatia. Quando fala coach, eu fico, pô, a necessidade realmente das pessoas, ele tá reorganizando meu pensamento, justamente. Ele orienta. Hamilton, você não odiou porque o cara é policial, Ixi, esse negócio que é, né? Coach, você ama de paixão. Pô, coach, eu vou... Senão o cara vai lhe ver na rua. E o nome do meu filho vai ser Coach Júnior. Amém, igreja? Aí eu voltando, né? E tem um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e do amigo dele, do Amos. Eles praticamente é o livro referência quando se fala sobre psicologia. Ele fala que a gente tem 2 maneiras de pensar. O pensamento 1, que é o pensamento rápido, quando eu falo 2 mais 2, você pensa logo, o resultado. 4, você não consegue olhar uma palavra e não conseguir ler, você fala logo. É a palavra tal, porque você leu automaticamente. Já o sistema 2 é um sistema mais demorado, um sistema maçante. E é um sistema que ele pensa. Quando eu falo 37 vezes 37, você não vai conseguir resolver isso rápido. Você pode até tentar, mas você tem que ter um papel, uma caneta, ou se você for muito bom em matemática, você resolve rápido. Mas é muito mais demorado do que 2 vezes 2 vezes 4. Pronto. Você tem o fator mente, você consegue mudar a mente. Mas tem uma coisa que molda. No livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala o ambiente. Como ele aliena as pessoas através do ambiente. Se eu tenho uma pessoa que ela não consegue mudar o ambiente dela, e isso vai influenciar a mente dela, que se fala da metanoia, da questão do ambiente, que entra nesse gancho, você tem a mente, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho um ambiente e a mente. Entendeu? Onde é que entra o coach? Justamente para essa pessoa que talvez esteja totalmente perdida. Responde ou responda? Manda. Falando agora acerca da parte técnica, se torna mais complicado. Porque hoje, quando você pega um ser humano, hoje 90% das ações de um ser humano hoje, ele parte do subconsciente. Aí você pega uma criança de 8 anos, o consciente já está começando a ser formado, o inconsciente. E talvez, muita gente não sabe disso, mas o que ela está vivendo hoje foi fruto de experiências ruins quando criança. É por isso que a psicologia diz que a criança, e isso é bíblico, né? Vou lhe mostrar agora. A criança tem uma fase chamada fase da assimilação. É naquela fase que ela distingue o que é certo, o que é errado, de quem ela vai gostar, de quem ela não vai gostar, o que ela quer ser. Entendeu? Por isso que é bem complicado. Por isso que a primeira pergunta que você vai conversar com o coach, ele vai dizer: como é que é o seu relacionamento com seus pais? Perfeito. Entende? Por quê? Porque
eu gosto de ser bem prático, porque se a gente dizer muito, vomitar a parte técnica, o ser humano se fecha. Porque aquilo que é desconhecido, infelizmente, é ignorado, né? Pelo ser humano, infelizmente. E aí eu gosto muito de ser prático. Quer ele queira ou quer não, o ser humano é fruto de programações mentais e comportamentais. Por exemplo, você falou agora de uma experiência, né? Eu passei pela mesma experiência que você. Minha querida mãe, 10 anos atrás, morreu aqui, ó. Nos meus braços. Só que eu já estudava e eu sabia que 10% é o que acontece e 90% é como você se comporta. É o teu comportamento que vai determinar se você vai para o próximo nível ou vai ser só um menino chorão lá, frustrado. Entende? Aí eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Depois que minha mãe faleceu, eu multipliquei meu resultado na vida financeira 10 a 20 vezes. Sabe o que aconteceu com minha irmã? De lá pra cá ela tentou se matar 4 vezes. Então é o teu comportamento, é a programação comportamental. É por isso que eu apesar de ter formação de coach, eu dificilmente me defino coach. Porque como eu tenho outras formações, né, até fora do Brasil eu tenho formação também, eu vou para a parte mais prática. Porque na hora que o empreendedor está lá no vale, que ele não tem um aluguel para pagar, ele não vai lembrar que nada está no subconsciente. Ele tem que lembrar que aquele momento ali vai determinar se ele vai ter resultado ou não. Entende? Ele tem que ser prático, ele não vai lembrar de nada técnico, então eu procuro muito ser prático. Né? Eu consigo adequar hoje o meu conteúdo para o empreendedor, sei lá, que está começando. Por exemplo, eu não sei se você lembra que eu falei na estante dos 3 homens mais ricos do mundo, né? Só o que acontece? O camarada, ele tá no capítulo 24. Eu e a Milton tá no primeiro. A gente vai se modelar o que o cara fez hoje? Não. Porque os hábitos, as habilidades que ele tem hoje foi fruto de uma trajetória. A gente tem que procurar saber o que ele fez no começo da trajetória. Né? E hoje eu vejo pessoas ficando no meio do caminho, literalmente por conta disso. Ela quer estudar, ela quer modelar. Por exemplo, hoje a gente falou de CR7 na estante aqui, né? Hoje, na minha visão, é o atleta mais completo hoje da atualidade. O resultado dele fala por si só, né? Ele foi o primeiro ser humano do planeta a bater mais de 400 milhões de seguidores no Instagram. Né? Sim. Tá batendo recordes agora em números, que é algo fora do comum. Então, Bateu ontem, foi na Champions. Foi. o resultado dele vai falar maior do que qualquer palavra. E quando você fala de resultado, é simples. Né? Porque todo mundo tá vendo. Mas e o sacrifício que tá aqui, ó? Ó. Você planta uma semente hoje, todo mundo tá vendo aqui a semente crescer. Só que a qualidade do fruto aqui visível é mediante a qualidade da raiz plantada. E a raiz, ela fica dentro. É por isso que a Dale Carnegie vai dizer também, né? A qualidade do externo é determinada pela qualidade do interno. Se o interno tiver ruim, não tem como os frutos serem bons. E aí vai tudo. Subconsciente, programação mental, programação comportamental. Você falou de crença limitante, eu amei o que você falou. Porque às vezes o cara ele tá com uma oportunidade nas mãos, mas dentro dele ele tem uma crença que limita, que ele acha que ele não merece 20 mil. Dentro dele, ele tá convicto de que ele não merece 20 mil. Ele vai ganhar 20 mil? Não vai. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque suas ações são seguidas pelas suas crenças. Quando o cara fala isso, o cara acha que é mágico. Quando você fala assim... o cara fala assim, ó... Se você crê, acontece. Aí o cara... É mágico isso? Não, é justamente isso que ele falou, pô. Se as minhas ações... Todas as minhas ações vão ser pautadas naquilo que eu acredito. Minhas decisões vão ser pautadas nisso. Então, se eu acredito que eu sou o que eu faço, eu vou lá e faço.